dia a todos, graça e paz, amém? Você pode dar mais um aperto de mão aí no seu irmão, amigo, dizendo que bom te ver aqui. Deus te abençoe, um bom dia, graça e paz. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele é bom e maravilhoso em todo o tempo, em todo o tempo. Deus, Ele é surpreendente. Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração, e é tão bom termos, antes da palavra, um ambiente tão precioso de adoração como tivemos na manhã de hoje, tivemos ontem, e eu louvo a Deus muito por isso, porque há uma unção muito especial sobre esta igreja, sobre esse ministério. Deus tem um chamego com essa igreja, viu, irmãos? Posso levar o Heber para Belém? Pastor Emerson, vocês têm uma equipe maravilhosa aqui, viu? Glória a Deus. Nós vamos abrir na nossa Bíblia em Juízes, capítulo 19. Já vê logo pelo nome, irmão, Juízes, vai ter um juízo aqui hoje, né? Juízes, capítulo 19. Eu falei ontem que há 20 anos eu vinha olhando para esse texto, lendo esse texto, namorando esse texto, mas eu confesso que por muitos anos eu não conseguia ver que poderia sair alguma coisa daí. Mas eu sabia que havia algo, havia uma semente em cima dessa história triste, mas com uma série de ensinamentos para todos nós na área dos relacionamentos, na área da convivência, na área do casamento. E então o Senhor descortinou esse ano aquilo que a gente vai estar compartilhando nessa manhã em primeira mão. É a primeira vez que eu estarei falando esse texto e eu creio que será um tempo muito precioso. Obrigado, querido. Quem achou, diga amém. Juízes 19. Eu vou pedir que vocês participem dessa leitura, cada um espontaneamente em voz alta. Leia um versículo até o versículo 10. Vamos lá, um de cada vez. Voluntariamente.
veio até Betão de Jeú, que é Jerusalém, e com ele o pai jumento, alpargado, como também a sua concubina. Ok, o texto é longo, os demais versículos a gente vai citar durante a mensagem. Esse capítulo não é um capítulo de fácil compreensão, mas a gente vai dar um mergulho nele pela graça de Deus nessa manhã, para que sejamos edificados. Nas minhas orações e na minha pesquisa, nas minhas investigações e meditações, eu consegui extrair um tema para esse capítulo: cenários da vida conjugal. Foi para essa direção que o Senhor me levou, em cima desse texto. Eu consegui ver nessa história os principais cenários da vida conjugal, ok? E a pergunta que a gente precisa responder nessa manhã é a seguinte: como lidar com os mais variados cenários da vida conjugal? É fácil? Sim ou não? Não é. Não é fácil porque a gente nunca foi marido na vida. A gente nunca foi marido na vida. Em muitas coisas a gente aprendeu a ser marido sendo. Porque por mais que um homem e uma mulher participe de todos os seminários sobre namoro, noivado e casamento, queridos, o dia a dia é completamente diferente, sim ou não? É uma realidade completamente diferente. Então, lidar com os mais variados cenários da vida conjugal, porque o ser humano, tanto o homem como a mulher, é uma caixinha de surpresa, sim ou não? Tem coisas que você só vai descobrir. Meu Deus, eu nunca vi isso na vida dela ou na vida dele, no namoro, que você só vai descobrir no casamento, sim ou não? Irmãos, a gente é uma bomba relógio de uma tal maneira, tudo isso por conta do pecado, que a gente não conhece nem o nosso próprio coração, quanto mais o coração do outro. Então, o coração do homem é um terreno desconhecido. Muitas vezes nós nos assustamos com reações nossas mesmas, sim ou não? Muitas vezes a gente coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, eu nunca pensei que eu poderia ter uma atitude como essa, uma reação como essa. Muitas vezes nós nos assustamos conosco mesmos. E é isso que nós vamos ver hoje aqui, porque Juízes 19 é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Juízes 19 é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. E essa história revela que nós podemos ser piores do que aquilo que nós achamos que somos. E você vai ver isso no comportamento desse levita para com a mulher que ele tinha. Então é isso que este capítulo vai revelar, que nós podemos ser piores do que aquilo que nós achamos que somos. E talvez alguém já tenha vivido isso no seu relacionamento conjugal, com atitudes que você nunca imaginou que poderia ter, com comportamentos que você nunca imaginou que poderia ter. Então esse capítulo vai revelar isso para a gente. Por quê? Porque a rotina conjugal, ela tem exatamente esse propósito. A rotina conjugal, o dia a dia com o cônjuge, vai mostrar o nosso lado bom, mas vai mostrar também o nosso lado podre, o nosso lado deficiente, o lado da nossa vida que precisa ser melhorado, sim ou não? E é por isso que eu falei ontem que a nossa esposa, ela vai ser usada como uma lixa na nossa vida. Quem já teve a sua esposa, além da minha, na minha vida, usada por Deus como uma lixa na sua? Dá um glória a Deus, irmão. Então Deus às vezes pega a esposa, queridos, para nos lixar, para nos melhorar. Às vezes num conselho que ela vai dar, às vezes num alerta que ela vai dar, às vezes até num confronto que ela vai dar, e vice-versa. Isso vai acontecer. Então a rotina conjugal, ela vai revelar o nosso lado bom, de um bom marido, de um bom pai, de um homem que é gentleman, um homem que é um homem de honra, mas vai revelar também a nossa deficiência, vai revelar também as nossas fraquezas, a nossa brutalidade, a nossa ignorância, a nossa falta de sabedoria, a nossa inconstância. Irmãos, tem muito lixo, muitas vezes na nossa vida, por conta do pecado. Então é muito importante você ter noção disso, ter humildade para reconhecer isso, que por causa do pecado, foi por causa do pecado,
Todos nós aqui temos um potencial enorme de colocar tudo a perder. Todos nós. Quer seja no mundo dos negócios, quer seja no ministério e quer seja na família. Todos nós temos esse potencial enorme. Então é por isso que às vezes a gente vai funcionar como uma bomba relógio, muitas vezes. Uma hora vai explodir. Principalmente quando a gente começa a implodir. Quando a gente começa a guardar mágoas, a guardar ressentimentos, quando a gente não procura ajuda, quando a gente não tem um amigo. E o homem, o ser humano de modo geral, ele é muito isolado, ele não gosta de abrir o seu coração, ele não gosta de abrir as suas intimidades para ninguém, mas nós precisamos de amigos. E eu quero lhes dizer que existe nessa terra, existe no mundo e existe na igreja homens de verdade. Porque o verdadeiro amigo é aquele que, mesmo nos conhecendo tão bem, permanece do nosso lado. Pode ser que ele não concorde com muita coisa, mas o verdadeiro amigo é esse. Eu não quero um amigo que, a partir do momento que ele começa a ver as minhas fraquezas, os meus podres, ele começa a me detonar. Eu não quero um amigo desse. Porque o verdadeiro amigo é aquele que nos conhece tão bem, mas tão bem, tão profundamente, as fraquezas, as debilidades, e ainda assim continua nos amando. Esse é o verdadeiro amigo. Quantos querem um amigo desse? E eu creio que há vários deles aqui nesta igreja. Eu creio nisso. E a gente precisa disso. Então é por isso, amados, que a nossa vida precisa da cruz. É por isso que nós precisamos dessa transformação operada pelo poder de Deus. Porque a cruz é mudança de natureza pecaminosa. É um novo nascimento, é o Espírito sendo recriado, é 2 Coríntios 5,17 sendo vivido plenamente, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova gênese, é uma nova identidade, é uma nova cultura, são novos pensamentos, é uma nova postura, é um novo nascimento, é começando do zero. Então isso é poderoso. Então a cruz, ela vai trazer a transformação que nós precisamos para o nosso casamento e para tantas outras áreas da nossa vida. Então, se o tema dessa mensagem são os cenários da vida conjugal, eu quero dar nome a esses cenários. O primeiro deles que eu vi nesse texto aqui foi a figura da responsabilidade. Diga comigo, a figura da responsabilidade. Se você quiser anotar, você pode anotar. E eu consegui ver isso aqui no versículo 1. Eu gosto dos detalhes da Bíblia, eu gosto de considerar os contextos. E o versículo 1 já começa assim: aconteceu também naqueles dias, o episódio que a gente vai ver desse relacionamento conjugal, aconteceu naqueles dias. Que dias eram esses? Quando não havia rei em Israel. Veja, queridos, eu já começo a ver aqui a importância da responsabilidade. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia referência, não havia governo, não havia liderança, não havia condução. E quando esse cenário da irresponsabilidade se estabelece, o caos é certo. Então essa história que nós vamos mergulhar e navegar nela, aconteceu nesse contexto. Não havia referência, não havia condução. Isso aqui era o retrato de uma nação que estava largada. Cada um fazia o que dava na cabeça, cada um fazia o que achava. E quando eu vejo aqui, naqueles dias não havia rei, não havia a figura masculina liderando. Olha que coisa interessante. Quando a figura masculina desaparece, o caos se instala. Sim ou não? E quando a gente traz isso para o lar, para o casamento, não é diferente. Quando a figura masculina desaparece, o caos se instala. Então é por isso que a figura masculina recebeu vários rótulos. E nós precisamos combater isso. Nós não podemos aceitar isso. O menino, o adolescente, o jovem já cresce com essa cultura de que ele é um pegador,
de que ele, para provar a sua masculinidade, ele tem que correr em cima daquela menina, ele tem que transar com ela, ele tem que pegar ela. Sim ou não? São rótulos que estão sobre o homem, para que ele afirme a sua masculinidade dessa forma. Mas é algo completamente errado. Então, sobre nós, queridos, tem toda essa herança de rótulos do inferno, que tentam roubar, queridos, a nossa verdadeira identidade. Tanto é que lá no Salmo 68, verso 5, diz assim, que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas na sua santa morada. Por que Deus é pai de órfãos e juiz de viúva? Porque faltou um homem. Olha que coisa interessante. Faltou um homem. Então, quando falta um homem, quando falta figura masculina para o órfão, Deus entra na parada. Quando falta um homem, a figura masculina para a mulher e ela se torna viúva, Deus entra na parada. Porque esse buraco não pode ficar aberto. E ele então, ele é pai de órfãos. Que coisa poderosa isso, queridos. Essa lacuna, ela não pode ficar aberta na história de um filho e na história de uma mulher. Porque nós temos esse papel da responsabilidade. E Deus, então, não vai deixar isso barato. Então, a omissão de um homem no lar abre portas para o inimigo. É aquilo que eu falei ontem. Quando o homem lidera, o inimigo ele tem que bater em retirada. Então, Josué ele assume aquele posicionamento dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Não havia rei em Israel. Então, a bagunça estava instalada nos dias de Juízes. Então, tenha em mente uma coisa, quando o homem funciona, foi o que eu falei para o Eber na ligação, quando o homem funciona, queridos, funciona o ministério, funciona a igreja, funciona a sociedade, funciona o casamento, funciona os filhos, funciona tudo. Mas quando o homem se ausenta, se omite, tudo desanda. Então, toda a transformação que vai acontecer no nosso casamento, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa relação com os filhos, tem uma conexão direta conosco. Foi Deus que quis assim, queridos. Nós não temos como terceirizar isso. Nós não temos como fugir dessa verdade. Toda a transformação que vai acontecer dentro da nossa casa tem uma conexão direta conosco. Deus quer que a família tenha uma liderança forte. E Ele espera isso do homem. Diga para o seu irmão, Deus espera isso de você, querido. É por isso que o movimento feminista que está aí nunca será uma solução para uma sociedade que não teve a hombridade restaurada no meio dela. Então a mulherada aí pode dar o grito que for, pode fazer o movimento que for, e na verdade o movimento feminista nem deveria existir se o homem hoje estivesse tomando o seu devido posicionamento. Então esse grito que está aí desse movimento é exatamente por isso. As mulheres levantando a sua voz em busca de proteção, em busca de direitos, sabe? Em busca do valor que elas acreditam que elas merecem, porque elas não estão recebendo isso. Então, é um engano esse movimento, porque nós não teremos uma sociedade restaurada quando a hombridade não está sendo restaurada no meio dela. Então, essa é a primeira figura que eu vi nesse cenário, tá bom? A figura da responsabilidade. Uma outra figura que eu vi nesse cenário foi a figura da escolha. O versículo 1, ele prossegue dizendo assim, que certo levita, habitante das partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Ele era o quê, queridos? Ele era o quê? Levita. Nós temos aqui a figura ministerial de um adorador. Nós temos aqui a figura de um homem que nasceu para ser isso, que foi destinado para ser um adorador, que foi destinado para ser um servo na obra do Senhor, que foi destinado para ser uma referência. Só que escute algo, titulação não é sinônimo de maturidade. Titulação não é sinônimo de maturidade. Titulação não é sinônimo de sabedoria. Titulação não é sinônimo de espiritualidade. Às vezes a pessoa pode ter o título de líder de célula, de discipulador, de pastor, de pastora,
mas isso não é sinônimo de um homem maduro, tá? Então, a gente comete muitas vezes um engano aqui, dizendo para a filha: filha, casa com ele, é filho do pastor. Filha, casa com ele, é médico. Filha, casa com ele, é juiz. Filha, casa com ele, jogador de futebol, granado. Esse é um erro que muitos pais cometem, porque a titulação, ela não é sinônimo de maturidade, de postura de homem. Então eu já vi muitos casamentos terminarem, findarem, porque a motivação que os levou para a união conjugal foi essa. Então o homem, ele se engana com a aparência, porque só Deus conhece o coração. Então ninguém melhor do que o Senhor para nos direcionar nas nossas escolhas. Agora eu não quero entrar no mérito da escolha desse levita aqui. Se o fato dele ter escolhido uma concubina foi de Deus, se não foi, eu não quero entrar nesse mérito. Até porque estava tudo bagunçado naquela época. Não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que bem achava aos seus próprios olhos. Não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero enfatizar aqui que nós devemos assumir a nossa escolha conjugal até que a morte separe. É nesse mérito que eu quero entrar. Que nós devemos assumir a nossa escolha conjugal até que a morte separe. Não há desculpas. Porque Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Sabe, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Por isso que escolher envolve uma das decisões mais sérias da vida. Depois de aceitar Jesus, escolher com quem a gente vai casar é a segunda mais importante decisão da nossa vida. Porque é até que a morte separe. E até que a morte separe, querido, tem muito tempo aí pela frente. Que ninguém quer morrer, não. Tem muito tempo aí pela frente. Então, queridos, tem uma estrada. Sim ou não? Tem um caminho pela frente. Então, é até que a morte separe. E é por isso que a gente precisa considerar os parâmetros para chegarmos ao casamento. Então, escute essa: não importa a condição de como encontramos o nosso cônjuge. Agora, a Andresa é a minha esposa. A sua mulher é a sua esposa. Não importa a condição como nós a encontramos. Eu tenho que fazê-la ser melhor do que quando eu a encontrei. Posso ouvir amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Essa é a missão do homem de Deus. Essa é a missão. Eu tenho que fazê-la ficar melhor do que quando eu encontrei. Porque se você arrancou, querido, sua esposa de uma casa, de um conforto, de uma cultura familiar maravilhosa, e hoje ela está pior do que quando você encontrou, tá mal, tá pegando para você. Irmãos, eu sinto que depois que eu casei com a Andresa eu fiquei melhor. Porque um dia desse, arrumando umas coisas antigas lá em casa, eu peguei uma foto minha de solteiro. Irmãos, quase eu repreendi o encosto que estava assim, naquele visual. O cara feio naquela foto. Eu me desconheci, sabe? Então eu sinto que eu fiquei mais gatinho, mais bonitinho, entendeu? É minha fé, irmãos. Cada fé é uma coisa pessoal, irmãos. Quem crê verá a glória de Deus. Então não te mete na minha fé. Sabe? Então, é isso. O casamento, ele tem que nos melhorar. Então eu lembro que no meu período de namoro com a Andresa, eu melhorei nos meus aspectos de buscar mais a Deus, de estar mais participativo na obra, e vice-versa. Isso foi uma recíproca entre mim e ela. Então ela me fez crescer, eu a fiz crescer, e isso tem acontecido até hoje. Agora vai lá, o cara começa a namorar a menina participativa na igreja, o rapaz também, começa a namorar, os dois somem da igreja. Problema que vai desencadear lá na frente. Então, a gente precisa melhorar o outro. Então, a missão desse levita aqui era fazer essa mulher uma mulher melhor do que quando ele a encontrou. Porque ela tinha casa, ela tinha família, ela era amada pelos pais dela, e a gente vai ver isso já já. Mas essa mulher, ela termina com um fim trágico.
nas mãos desse levita aqui. E a gente vai prosseguir para isso. Então, mulheres não existem apenas para o sexo e para a procriação. Elas existem para serem amadas. Elas existem para serem valorizadas. Elas existem para serem elogiadas. Então, a mulher da nossa escolha é a mulher da nossa herança, sabe? É aquilo que eu falei ontem. A mulher, ela procura outros valores na vida do homem. Por isso que a gente vê mulher bonita com homem feio às vezes, meu irmão. É porque ela procura outros valores. Então, não use o contexto da sua escolha conjugal como desculpa para uma separação. Porque você tem que assumir a sua escolha conjugal até que a morte separe. Você tem que fazer essa mulher melhor do que quando você a encontrou. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, um casamento que se deu na igreja católica, entre um homem e uma mulher, os dois casaram, eram católicos, o casamento aconteceu ali. Esse casamento foi de Deus ou do diabo? De Deus. Sabe por quê? Talvez alguém diga religiosamente, mas pastor, não foi na igreja católica? Escute algo, o casamento ele não foi feito para o crente, ele foi feito para a humanidade. Olha que paradigma interessante. Agora é claro que no cristianismo nós vamos ter a clareza do que Deus quer para o casamento. É a mesma coisa, Jesus não morreu na cruz para os crentes, morreu na cruz para a humanidade, para o budista, para o espírita. E a gente sabe de muitos casamentos no contexto católico consolidadíssimos, que botam alguns testemunhos de crentes, de casais no reino de Deus, no bolso. Então é muito importante a gente entender essa figura da escolha. Assuma a sua escolha conjugal até que a morte separe. Uma outra figura nesse cenário conjugal que eu vi nesse texto foi a figura dos abalos. Alguém leia o versículo 2, por favor? Ok, há uma controvérsia no hebraico nessa palavra adulterou, há uma outra interpretação que diz aborreceu, né? Mas enfim, o problema é que houve um abalo aqui, seja pelo aborrecimento que ela teve, ou seja pelo adultério que ela cometeu. A figura aqui é a seguinte: o pecado bagunçou essa relação, porque esse é o papel do pecado na nossa vida, é bagunçar a nossa história. O que o pecado fez comigo e com você até hoje? Só bagunçou a nossa vida, sim ou não? Só nos jogou para a lama, sim ou não? Só nos jogou para o buraco, sim ou não? Então, esse é o papel do pecado. O pecado existe para bagunçar a nossa vida em todos os sentidos. Todo relacionamento conjugal sofre abalos, sim ou não, queridos? Sofre. Às vezes, a traição, às vezes a infidelidade, às vezes a decepção, às vezes a frieza, a falta de diálogo, são invernos rigorosos que muitas vezes chegam nos relacionamentos conjugais. E a pergunta é essa: como lidar com momentos assim? Irmãos, eu quero dizer algo aqui interessante. Não é comum a mulher deixar o homem. Isso não é comum, isso aqui é algo fora da curva. Concordam? Por via de regra, quem deixa mais é o homem e não a mulher. Às vezes a mulher, queridos, com lágrimas de sangue, ela se humilha para lutar pelo seu casamento até as últimas consequências. Então o que nós estamos vendo aqui é algo fora da curva, somente algo muito grave para uma mulher deixar um homem voltar para a casa do pai. Porque a mulher, ela nasceu para corresponder. A mulher, ela tem sede de estar lado a lado. A mulher, ela tem necessidade da figura masculina ao seu lado, como fonte de segurança, de apoio. E a mulher, ela é resultado da maneira como nós a tratamos.
Nada justifica, queridos, o adultério e o pecado dessa mulher. Mas eu fico a me perguntar o seguinte: teria sido esse levita um homem bruto, ignorante, difícil, frio, indiferente? São perguntas, é uma pergunta que lá na frente do texto você vai começar a refletir, porque o comportamento desse levita lá na frente foi deprimente, foi decepcionante. Alguém leia o versículo 11 e 12, que é o prosseguimento do restante da leitura. Esse levita, ele já começou a dar sinais aqui do seu temperamento, da sua personalidade, da sua postura, porque a cultura da época não era prudente você viajar quando o sol começava a cair, não era prudente viajar quando a noite começava a chegar. Então esse levita, ele aparentou ser aqui nesse versículo um homem rude, insensível, teimoso, orgulhoso, não aceitava conselhos e opiniões. Ele acreditava que as suas decisões eram as melhores, porque nem cabia um servo dar conselho ao seu senhor. Mas aquele criado, aquele moço, de tão preocupado com a noite chegando, procurou o seu senhor dando esse conselho: meu senhor, não seria bom a gente dormir aqui nessa cidade? Porque a noite está caindo. Não seria prudente a gente prosseguir essa viagem. Então esse foi o comportamento desse moço aqui. O moço tentou convencê-lo de dormir em Jebus, mas ele não aceitou. Queridos, existe na figura masculina uma autossuficiência muito acentuada, sim ou não? A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que essa estrutura, ela está na nossa vida. Nós não aceitamos limites facilmente. Nós não aceitamos submissão facilmente. Nós não aceitamos conselhos facilmente, porque nós achamos que temos as melhores decisões, que temos os melhores caminhos. E a gente precisa ter essa humildade nessa manhã, de reconhecer que essa estrutura de orgulho, de soberba, muitas vezes, ela é muito acentuada dentro de nós, no casamento e nas nossas relações no dia a dia. Tanto é que o sogro desse homem, olha o versículo 9, alguém leia o versículo 9, foi dar um conselho para ele, ele não aceitou também. Alguém leia o versículo 9. Então veja o conselho que o sogro estava dando. Ele aceitou ficar? Não. Então você vai construindo a personalidade e o temperamento desse homem aí. Ele não aceitava conselho facilmente, queridos. E sabe qual é uma das maiores reclamações das nossas esposas e dos nossos filhos? O meu marido não sabe ouvir. O meu pai não sabe ouvir. Sim ou não? Essa tem sido uma das maiores reclamações dentro dos casamentos. Nós não sabemos ouvir. Então esse homem, ele vai demonstrando esse comportamento aqui, irmãos. Para uma mulher deixar tudo e voltar para a casa dos seus pais, é porque não aguentou mesmo. Para a mulher chegar a esse ponto, é porque não foi fácil. A verdade é que ninguém amanhece querendo adulterar de um dia para o outro. Essa é a grande verdade. Nenhuma mulher amanhece querendo voltar para a casa dos pais do dia para a noite. Nenhuma. Nenhuma. A infidelidade conjugal é consequência de uma brecha aberta num casamento. Ninguém amanhece querendo, queridos, adulterar de um dia para a noite. Então, a gente precisa ter cuidado com essa brecha,
Muito cuidado quando falta o respeito, quando falta os elogios. Você sabia, marido, que toda a roupa que a mulher coloca, que a sua esposa coloca, todo o brinco que ela coloca, toda a maquiagem que ela faz, todo o penteado que ela faz, você sabia que é para você? Não é para o vizinho, não é para o amigo. E sabe de quem ela espera o primeiro elogio? De você. Uma vez uma mulher chegou, querido, uma das primeiras vezes que ela foi no salão se produzir para o marido, chegou toda bonitona em casa, o marido olhou assustado e disse: meu amor, você foi para onde? Fui para o salão de beleza, meu amor. Mas fazer o quê? Ficar bonita. E ele: por que não ficou? Que insensibilidade, né, irmãos? Que insensibilidade. Irmãos, a mulher disse que foi no salão, já espere o retorno dela e olha para a mão dela. Olha para a mão dela, porque uma das coisas primeiras que ela vai querer que você note é a cor do esmalte. Amor, ficou bom. Ela quer ouvir isso de você, não é? É. E eu tenho 4 mulheres em casa, irmãos. Tenho 4. Então eu passo ouvindo várias pessoas ao longo do dia, aconselhando, conversando, mas eu tenho 4 mulheres em casa que, de acordo com a psicologia, cada mulher tem 17.000 palavras para liberar ao longo do dia. E aí eu tenho que ouvi-las em casa. Orem por mim, irmãos. A vida não é fácil, não. E minha vida é cara também. São 4 mulheres, irmãos. Por isso que eu elogio os cachinhos dela, queridos. Estou até fazendo um curso de escova e chapinha, né? Porque, claro que não. Mas eu elogio os cachinhos, meu irmão, porque eu sei que se elas forem para o processo da chapinha, a conta aumenta. Então, tem 2 lá que são 3 cacheadas. Mas eu amo os cachinhos delas. Não é estratégico isso. Então, a verdade é que ninguém amanhece. O homem precisa elogiar, precisa admirar, precisa ter afetividade, ternura. Queridos, não dá para casarmos e continuarmos querendo viver uma vida de solteiro. Isso não funciona. Então a gente precisa entender que quando a Bíblia diz deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, esse deixar ele não é só geográfico. Esse deixar é de toda uma cultura, de toda uma herança adâmica que nós adquirimos, até mesmo de hábitos e costumes dos nossos pais. É toda uma herança doentia que a gente precisa deixar para se unir a um novo relacionamento. Então, se a gente não entender isso, é por isso que numa briga conjugal, às vezes a mulher diz: tu parece teu pai. Ou ele diz: tu parece a tua mãe. Quem já ouviu algo dessa natureza? Porque a gente traz isso para dentro da nossa casa. Comportamentos que hábitos, cultura que a gente precisaria ter deixado. E às vezes a gente não tem noção do quanto o pecado bagunçou a nossa vida. E a gente vai falar um pouco sobre isso na paternidade hoje à noite, e a gente leva isso para o nosso contexto. Vou lhes dar um exemplo. Eu fui criado sem pai, mas eu não tinha, meu pai morreu, conto isso no livro, eu conto na verdade todos os meus podres ali no livro. Quer conhecer os podres do pastor Marcelo, antes da cruz e alguns depois da cruz, está tudo no livro, botei tudo lá, tá bom? Se me amar, você vai me amar com vontade agora. E aí, eu fui criado sem pai, meu pai morreu com um tiro na cabeça, na cidade do Rio de Janeiro, onde nós morávamos, e eu não tive a percepção, só em Cristo eu tive essa lucidez do quanto isso foi nocivo na minha vida, porque sem pai, minha mãe trabalhando o dia todo fora, ficava com meus 2 irmãos em casa, e a estrutura que foi gerada na minha vida foi o seguinte: ninguém manda em mim, ninguém me monitora, eu não presto contas para ninguém, eu não tenho limites, eu não tenho fronteiras, ninguém diz a hora que eu tenho ou não tenho que chegar em casa. Então eu fui construído assim, involuntariamente. E minha esposa vem de uma cultura familiar onde a mãe está dizendo todo o tempo para ela o seguinte: homem não é confiável, porque ela vê o seu marido atraindo com a própria empregada. Homem não é confiável. Homem não é confiável. Aí Deus pega a Andresa com essa cultura e pega o Marcelo com essa cultura e coloca os 2 juntos num casamento. Os primeiros anos, queridos, foram de faiscar.
É por isso que no aconselhamento, quando alguém vem, pastor, estamos em crise, queremos separar. Quantos anos de casado, querido? 3 anos. Vixe! Que falta de sabedoria. Porque casamento, meu irmão, ele começa a ficar bom mesmo por dos 20, 30, 40 anos, contrastando o que a cultura, a sociedade diz aí fora, que o casamento, no decorrer do tempo, ele só tende a piorar e não melhorar. A Bíblia contrasta isso, dizendo que o vinho novo está guardado para o final da festa, e eu declaro isso profeticamente sobre a sua vida, que o seu casamento vai terminar melhor do que quando ele começou. Eu declaro profeticamente que na sua velhice, você será conselheiro de muitos casamentos. Eu declaro isso, que na sua velhice, pessoas vão olhar e vão perguntar, querido, qual é o segredo desse casamento? E você vai dizer em alto e bom som: Jesus é o segredo do nosso amor. Aleluia! Ele torna o vinho melhor no final. Então, os melhores anos da sua vida conjugal não são os primeiros, são os últimos. E a gente precisa desse olhar. E aí, meus primeiros anos foram tenebrosos, porque minha esposa me ligava: olha, Andresa. Oi, meu amor. Primeira pergunta dela: onde você está? Irmãos, isso me tirava do sério. Porque na minha inconsciência, ninguém manda em mim, ninguém me controla, eu não presto conta para ninguém. Onde você está, meu amor? Fala o que tu queres. Onde você está, meu amor? Fala o que tu queres. Onde você está? Não vai falar? O meu comportamento só estava reforçando a mentira que foi plantada na vida dela, de que homem não é confiável. E eu não via isso, e ela não enxergava isso. Minha esposa precisou fazer 9 meses de terapia para desassociar que eu não era o pai dela. Para desassociar. Minha esposa é formada em teologia, formada em fonoaudiologia, agora está caminhando para uma graduação em psicologia. E eu não tinha essas noções e ela não tinha também. E nós precisamos então ressignificar, porque eu trouxe essa herança para o casamento e ela trouxe também. Então nós precisamos ressignificar esse momento. Irmãos, 20 anos se passaram. A minha esposa hoje me liga: oi, Andresa. Oi, meu amor. Primeira pergunta dela: onde você está? Ressignificamos. E aí eu digo: meu amor, sabe onde eu estou? No melhor lugar do mundo, no centro do seu coração. É claro que eu digo onde eu estou, né, irmãos? Mas a gente brinca hoje com isso. Olha que coisa. Então tem coisas que não vão mudar. Quem tem que mudar é você. Diga para o seu irmão: quem tem que mudar é você. Olha que coisa linda, Emerson. É você que tem que mudar, ressignificando isso. Então não dá para casar e tentar viver uma vida de solteiro, isso não funciona. Homens não existem para gritar ordens, homens não existem para serem ofensivos, ditadores. Infelizmente, muitas relações só se mantêm por causa do vínculo financeiro e por causa da presença dos filhos, porque já acabou tudo isso. É triste isso, irmãos. Tem muitos casamentos dentro das igrejas que é só fachada. Só não separou ainda por causa do vínculo financeiro e por causa da presença dos filhos. É verdade que nenhum de nós é perfeito, cometemos muitos erros, sim ou não? Mas nós precisamos admitir isso quando fazemos, irmãos. Uma das coisas muito boas para os homens é aprender a confessar a tentação. A gente só confessa e quando confessa o erro. Davi disse no Salmo 32 que enquanto ele se calou no seu pecado, os seus olhos se secaram, seus ossos se secavam. A gente precisa aprender a confessar tentação. E a melhor pessoa que você tem para confessar a tentação é para o seu cônjuge. Uma vez eu estava no trânsito em Belém, irmãos, e estava no carro, e aí uma loura com um mototáxi numa moto, eu estava de vidro aberto, começou a me encarar. Eu digo: é pombagira na área. Agora imagine se eu tivesse interagido. Uma piscada, coraçãozinho, né?
Já era, irmãos. Então veja que a Bíblia não nos manda fugir do mal. Eu falo muito sobre isso no livro. A Bíblia não nos manda, a Bíblia não manda a gente fugir do mal. Não manda. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Olha que coisa interessante. Ela não manda a gente fugir do mal, mas ela manda a gente fugir da aparência do mal. Então o inferno, ele vai aprontar pegadinha para mim e para você. A minha sala, meu gabinete, ele tem uma antessala e ele tem uma sala. Quando eu vou atender alguma mulher, alguma irmã, eu vou para a antessala, que é perto do corredor onde tem um vidro na porta. Desde o início do meu casamento, eu tenho um pacto com a minha esposa, eu não dou carona para nenhuma mulher que seja fora do meu contexto familiar. Não dou. Sabe? E minha esposa também não dá carona para nenhum irmão da igreja quando ela está sozinha. Então já aconteceu algumas vezes de eu ter que dar o dinheiro do táxi, do Uber para uma irmã e, olha, vai e pega. Porque no seu coração pode não ter nada e nem no coração dela, mas é a aparência do mal. Porque muitas vezes quem vê uma cena como essa não vai entender. Estão entendendo, irmãos? Então são posturas radicais? São. Mas você está guardando o seu jardim, você está guardando a sua integridade, você está guardando a sua postura. Então esse foi um procedimento que eu adotei, que não estou dizendo que tem que ser uma coisa que você tem que adotar. Então nenhum de nós é perfeito, a gente precisa admitir. Então, amados, eu entendo que se os homens são a causa do problema, eles também são a causa da solução. Eles podem virar o jogo. O versículo 2, a parte B, ela continua dizendo assim: deixando, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. Irmãos, a decepção, a ferida, o desgaste tem o poder de ocasionar esse tipo de distanciamento aqui. Ela sai da sua casa e ela retorna para a casa do seu pai. Você sabia que muitos cônjuges estão vivendo exatamente isso dentro do lar? Mesmo dormindo na mesma cama, eles estão vivendo esse distanciamento dentro de casa. Muitos casamentos não têm mais o toque, não tem mais beijo, não tem mais sexo, não tem mais diálogo, não tem mais contato visual, não tem mais mãos dadas quando eles andam pela rua, pelo shopping, pelo comércio. Muitos casamentos estão vivendo esse tipo de distanciamento aqui. Eles se distanciaram dentro de casa. Essas mulheres são viúvas de maridos vivos dentro de casa. Uma das maiores queixas das mulheres é que os homens, quando estavam para conquistá-las, cantavam, faziam poemas, faziam declarações, mas depois que conseguiram o que queriam, não fazem mais nada. Essa é uma das maiores queixas das mulheres. Na época que namorava, o beijo de língua só faltava, não saltava, irmão. Hoje nem beijinho no rosto tem. Quando eu vou celebrar casamento, eu dou uma missão para a esposa: não deixe esse homem sair de casa sem te dar um beijo, e na boca, e demorado. Eu dou essa missão para elas. São posturas que a gente vai perdendo, queridos, e vai entrando nesse circuito da sociedade mentirosa que diz que o casamento ele vai se desgastando com o longo do tempo. E a gente não pode permitir isso, amados. Eu acho inadmissível quando eu vejo na igreja em Belém maridos andando na frente, os filhos quase 1 quilômetro atrás com a esposa. Não dão mais as mãos. Não abrem a porta do carro, não puxam a cadeira para a esposa sentar. A gente não pode perder isso. Posso ouvir amém, irmãos? Isso está acontecendo em muitos lares por vários motivos. Então, nunca foi projeto de Deus que a mulher retornasse para a casa dos seus pais. E por que essa mulher o deixou? Pelo visto, não foi para construir um outro relacionamento com o homem, porque quando esse levita volta para buscá-la, ela não está com outro homem. Ela está na casa do seu pai solteira. Então olha que dado interessante. Pelo visto, essa mulher não deixou esse levita para ficar com outro homem.
talvez pelo descaso dele, e você vai ver isso no versículo 25, lá na frente. Pelo descaso dele, essa mulher tenha deixado esse homem. Porque o versículo 25 mostra como este homem a tratava, com total indiferença. Queridos, mulheres não necessitam de homens brutos, mas sim de homens que sejam firmes, de homens que sejam sábios, de homens que sejam amorosos. E é por isso que Jesus, ele é um homem por excelência, porque Jesus, ele tinha equilíbrio na sua hombridade. Jesus sabia o momento de ser firme, como ele foi firme ali no templo, expulsando os cambistas. Ele não foi bruto ali, ele foi firme. Mulher não espera brutalidade do homem, mulher espera firmeza do homem. E Jesus, ele é um homem por excelência na sua hombridade, porque ele sabia o momento de ser firme e ele sabia o momento de ter ternura quando colocava uma criança no colo dele. Então Jesus é a figura do homem por excelência. Firmeza, não brutalidade e ternura. Mulher, ela espera que o homem tenha pegada, sem perder de vista a sensibilidade da mulher. Então a gente precisa equilibrar isso. Maridos capazes de reconhecer erros dentro do casamento se revelam como homens maduros. E essa é uma outra mentira que tem no casamento, de que se você reconhecer o seu erro perante a esposa e filhos, você está se rebaixando, você está perdendo a sua autoridade. Isso é uma mentira do inferno. Quando você reconhece erros no casamento e com os filhos, você é dignificado diante do olhar deles. Você está ensinando para os seus filhos que nós também erramos e que precisamos reconhecer os nossos erros. É essa semente que você está plantando no coração dos filhos. Uma outra figura que eu encontro nesse cenário da vida conjugal é a figura do perdão. Alguém leia o versículo 3, por favor. Irmãos, olha que coisa, o casamento é exatamente isso. O casamento é uma viagem que envolve riscos, sim ou não? Envolve. Casamento é exatamente isso, é um projeto que vai requerer perdão, reconciliação, amor acima da dor, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Então diga comigo, recomeçar faz parte da vida conjugal. Essa é a postura que se espera de um homem de verdade, que ele tome a iniciativa. O nome disso aqui, queridos, é Marco Zero. Vez por outra a gente vai precisar disso na relação conjugal, vamos precisar de um DR, discutir a relação e estabelecer um marco zero. Bora esquecer tudo que ficou para trás e vamos recomeçar. Essa é a postura de um homem de verdade, de um homem de honra. Recomeçar. Porque se a gente ficar naquela... mas em 1961, naquele dia, lá naquele... e relembrando e remoendo, queridos, isso só vai adoecer mais e mais a relação. Então ele se levanta para encarar o caos familiar e efetuar as mudanças necessárias. Olha que coisa linda. Eu dei nota 10 nesse ponto aqui para ele. Tem um caos na minha família, no meu casamento, mas ele se levanta para reparar o caos familiar e efetuar as mudanças necessárias. Então, homem, não fuja dos problemas. Posso ouvir amém nessa manhã? Porque isso é uma herança adâmica. Encare os problemas, encare o caos, encare a dificuldade, traga a responsabilidade para você. Então ficar transferindo o problema, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher, Senhor, foi a serpente. Isso é uma herança adâmica, irmãos. Encare os problemas. Brigou com o cônjuge, não vai dormir na sala. Não vá dormir fora de casa. Quantos já passaram por essa turbulência de pensar em dormir fora, pensar em dormir na sala, além de mim? Levante a mão. Outros não, mas muitas vezes essa é a afronta que vem na hora da raiva. Na hora da raiva a gente não raciocina, fala besteira.
têm comportamentos completamente irracionais. Diga comigo, iniciativa deve ser a principal característica na vida de um homem. O homem nasceu para lutar por aquilo que ele deseja, mesmo que ele corra o risco de pegar um fora, mesmo que ele corra o risco de pegar um não, mas isso está no homem. Ele é leão, não time de futebol, viu, irmãos? Ele é, desbravador. O homem, ele abre caminho. O homem, ele derruba muralhas. Irmãos, quando, no meu processo de namoro com a Andresa, quando ela começou a ficar afim de mim, ela conta a história distorcida, viu, irmãos? Mas eu ouvi de um irmão da igreja, esse irmão já até faleceu, que o Senhor o tenha em bom lugar, mas olha, eu ouvi de um irmão da igreja, pastor, é muita areia para o seu caminhão, que Deus o tenha em um santo lugar, irmão. Mas eu ouvi dele, mas sabe o que eu disse para ele na hora? Eu levo de 2 vezes, nem que eu tenha que levar de 2 vezes. Aí comecei a invertir, irmãos, porque não existe muralha intransponível. O que existe é muralha mal atacada, irmãos. Então o homem, ele tem disso. Agora eu funciono muito assim para os jovens. Por exemplo, um jovem me ligou uma vez, pastor, eu estou afim de uma menina e eu quero chegar junto. Eu disse, filho, ele me ligou numa quinta, me aguarde até sábado, que ela já marcou um gabinete comigo lá na igreja, com minha esposa, no sábado à tarde. E nesse gabinete eu vou esperar a oportunidade, vou sondar o coração dela, eu quero te poupar, isso é sabedoria. Então eu vou sondar o coração dela, fulana, você está pensando em namorar, tem alguém no seu coração? Porque se ela já tiver um outro alguém, tu não queima esse filme. Poxa, pastor, foi de Deus isso. Quando é sábado de manhã ele me liga, pastor, sabe de uma coisa? Pastor, eu não converse nada não, eu vou falar com ela à noite. Rapaz, não pastor, eu sou homem. Aí falou, pegou um fora na lata, me ligou à noite, mufino, mas é porque isso é do homem, mas a gente não pode queimar, olha minha postura com ele, eu quis protegê-lo desse fora, dessa exposição desnecessária. Eu ajudo muito os jovens com isso. Para que tu vai queimar cartucho, se a menina está gostando de outro e outro dela? Então isso é uma medida protetora, de sabedoria, mas o homem ele tem isso, né? Ele é desbravador, ele vai para cima, ele tem iniciativa, tá? De acordo com Efésios capítulo 5, versículo 25, é do homem o papel de tomar a iniciativa e de revelar o amor primeiramente a uma mulher. Então não é a mulher que tem que tomar essa iniciativa, de acordo com a Bíblia é o homem, é a partir dele, né? O homem de verdade assume o amor perante a mulher que ele quer se relacionar e com a mulher que ele escolheu para casar. Então a mulher, ela quer exatamente esse homem, de iniciativa, de postura, de firmeza, tá? E esse levita, ele apresenta essa característica aqui. Ele toma a iniciativa, eu vou buscar minha mulher de volta. Agora veja, para mim, eles levaram muito tempo para tomar essa decisão. Ele levou muito tempo para tomar essa decisão. De acordo com a história, sabe quanto tempo ele passou para tomar essa decisão de buscar a mulher? Diga comigo, 4 meses. Foram 4 meses que ele demorou para tomar essa iniciativa. Para mim, isso foi tempo demais para uma restauração, para um perdão, para um retratamento. Irmãos, Deus sempre perdoa, sim ou não? Porém, muitos cônjuges não. Muitos cônjuges não. Há mulheres que não suportam a dor de uma traição e há homens que não suportam a dor de uma traição. Há mulheres que perdoam facilmente, homens também, mas há homens que não perdoam, há homens que não suportam, há homens que só veem uma solução para o seu casamento, o divórcio. E há mulheres também. Então, ganhar de volta o coração de um cônjuge ferido é um dos esforços mais difíceis que alguém pode fazer na vida. É doloroso para ambos quando os cônjuges, é doloroso para ambos os cônjuges quando um dos dois faz mudanças positivas, porém tarde demais.
É por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes de chegar um novo dia, a gente tem que procurar logo se ajeitar. Posso ouvir amém? O perdão cura, queridos, sim ou não? O perdão cura, ele cicatriza, ele restaura, ele reconcilia, ele traz de volta o que se perdeu. Mas isso tem que ser feito logo. Porque um coração ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E aí o versículo 3, lá no finalzinho, ele continua dizendo, e levava consigo o seu moço e um par de jumento. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo-o, saiu alegremente a encontrar-se com ele. Irmãos, esse sogro aqui acreditava nesse relacionamento. Quando o sogro viu o homem chegando, o ex-genro, saiu correndo alegremente para abraçá-lo. Então esse sogro acreditava nesse relacionamento. Irmãos, se teve uma pessoa na vida que me deu maior força com a Andresa, foi minha sogra. Ela me conhecia na época e ela dizia, olha, vai dar certo. Irmãos, eu senti ela me empurrando assim para a Andresa, sabe? Não, mas ela, na verdade, ela acreditou no meu relacionamento com a Andresa. Glória a Deus pela minha sogra. Um dia que eu puder dar um apartamento para ela, eu vou dar um apartamento para ela lá em Boston, né, nos Estados Unidos, porque ela merece, irmãos. Ela é uma preciosidade, ela é uma riqueza na minha vida. Então, um dia que eu puder presenteá-la, vai ser muito bom. Então, veja que esse tipo de sogro aqui era aquele que amava o genro. Quem tem sogros maravilhosos aqui, amados? Amém. Está morando com você? Mas se tiver, meu irmão, tem sogro, tem sogra que é bênção demais. E esse sogro aqui amava o genro. Você vai ver isso no versículo 4 ao 10, que ele insistiu 5 vezes para aquele moço ficar ali na casa dele, convivendo, conversando, interagindo. Esse sogro acreditava na reconciliação deles. Queridos, esse precisa ser o papel dos pais para com os seus filhos que casaram. Sabedoria. Esse que tem que ser o papel de um pai sábio. Apoiar a reconciliação. Apoiar, exceto se está havendo violência doméstica. Mas esse tem que ser o comportamento de um pai. De acreditar na restauração. E olha aí o que o sogro disse no versículo 4. Lá no finalzinho, na parte B, alguém leia, por favor. A parte B do versículo 4. Então veja, e seu sogro, pai da moça, o deteve com ele quantos dias? E eles comeram e beberam e se alojaram ali. É isso. Nós temos que aprender a resolver as nossas crises. Esse texto aqui revela que há esperança para um abalo conjugal. Esse texto aqui, ele revela isso. Agora, como esperar uma reconciliação de homens cujos corações estão feridos ainda, estão amargos? Como esperar a reconciliação do coração de uma mulher que as emoções ali, elas ainda estão afloradas, tóxicas, e aí não foram curadas ainda? Então aí que está o problema. Uma outra figura que eu vejo aqui nesse cenário é a figura da vigilância. A gente vai dispensar essa leitura aqui do versículo 13 ao 21, mas eu vou resumir isso aqui para você. Eles não quiseram ficar em Jebus, e ao chegar em Gibeá, na terra dos benjamitas, eles ficaram sem hospedagens no meio de uma praça. É isso que você vai ler do versículo 13 ao 21. Irmãos, olha que absurdo. Esse levita ignorou o conselho do seu criado, do seu moço, não quiseram ficar em Jebus, e quando eles chegam em Gibeá, eles ficam no meio de uma praça durante a madrugada. É o que o texto diz. E no meio daquela praça, sem norte, sem direção, vem descendo um velho de uma montanha de Efraim e se compadeceu daquele casal e ofereceu para eles hospedagem e ofereceu para eles abrigo. Aí eu fico me perguntando, teria sido a decisão de não ficar em Jebus
o grande erro desse casal? Até porque, queridos, ele era um levita. E não me consta nessa história esse homem orando, esse homem buscando a direção de Deus, esse homem ouvindo ao Senhor. Então isso é muito nocivo nas nossas posições espirituais, deixarmos de ouvir ao Senhor, deixarmos de ouvir a voz de Deus. Esse homem estava sendo guiado por aquilo que ele achava, por aquilo que ele pensava, tá? E alguém leia agora o versículo 15, por favor. Ok, então, a praça é um lugar a praça é a figura de um lugar vulnerável, sim ou não? Ficar exposto numa praça durante a madrugada é um bom lugar? Não é. Então, praça não é o lugar para um casal passar a noite. Então, para mim, faltou vigilância para esse casamento aqui. Para mim, faltou proteção para esse casamento aqui. Quantas decisões erradas nós tomamos por acharmos que sabemos tudo. Isso aqui é um problema. Muitas vezes nós tomamos decisão errada de sair de um emprego para o outro. Muitas vezes nós tomamos a decisão errada de sair de uma igreja para outra. Tomamos a decisão errada de mudar de uma cidade para outra. Tomamos a decisão errada de entrar numa sociedade de negócios com uma pessoa que não era para você entrar. E às vezes vai pagar o preço por isso. Tomamos decisões erradas de fazermos investimentos em coisas, em objetos, sabe, em bolsas, em negócios, onde nós não pedimos consulta de ninguém, onde a gente não avaliou o mercado naquela área, e às vezes a gente vai quebrando a cara por isso. Aí eu pergunto, como é que nós estamos conduzindo o nosso casamento? Talvez o nosso casamento está indo de mal a pior porque está faltando vigilância. A gente não tem protegido a nossa casa como um guardião da família. Então, para um lugar seguro ou para um lugar vulnerável, nós estamos conduzindo o nosso casamento. E em penúltimo lugar, eu vejo uma outra figura nesse cenário aqui. É a figura do cuidado. Alguém leia o versículo 24 e 25. Quando eu li esse versículo, lágrimas escorreram dos meus olhos. Eu não acreditei que isso poderia estar na Bíblia. Pode ler, irmão. Irmãos, os homens daquela cidade, covardes, safados, promíscuos, quiseram abusar sexualmente do levita. Era uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Por isso que eu fico me perguntando, não teria sido melhor aquele homem ter ouvido, criado e ter ficado em Jebus? Não teria sido Deus falando através daquele criado? Teria sido a melhor decisão ele ter ido de madrugada, ficado numa praça, aceitado o convite desse velho para ficar na casa dele. Quando os homens dessa cidade viram o levita, quiseram abusar dele sexualmente. E esse levita pegou a sua mulher e entregou para os homens para um estupro coletivo durante a madrugada toda. E eu vejo aqui a figura do uso da força. Veja que o homem pegou e tirou aquela mulher para fora. Eu vejo aqui uma atitude de extrema covardia. Eu vejo aqui a figura da violência doméstica. Esse homem usou da sua força e entregou a sua mulher para aqueles homens. Ele entregou sua mulher para um estupro coletivo, enquanto ele e o velho permaneceram seguros dentro daquela casa. Enquanto ele e o velho permaneceram protegidos dentro daquela casa. Irmãos, eu interpreto isso acontecendo dentro de vários contextos familiares. Eu percebo que filhos estão sendo entregues ao mundo das drogas. Eu percebo que filhos estão sendo entregues ao mundo da prostituição, do álcool,
por causa da indiferença e da ausência paterna. Por falta desse posicionamento na vida de homens que não protegem, que não cuidam, que não têm zelo pela sua casa e pela sua família. Muitas esposas humilhadas e sendo abandonadas e entregues ao Deus dará, por causa desse tipo de postura covarde. Esse é o retrato da postura covarde de muitos homens dessa geração. Pais e maridos existem para serem protetores. Eu posso ouvir amém nessa manhã? Nós somos guardiões dos nossos lares. Nós precisamos guardar a nossa esposa. Nós precisamos guardar os nossos filhos. Nós precisamos ser profetas dentro da nossa casa. Nós precisamos ser sacerdotes dentro do nosso lar. Nós precisamos estabelecer os destinos, a direção para a vida dos nossos filhos e para o nosso casamento. Espera-se que o homem faça qualquer coisa para proteger a sua mulher. Espera-se que o homem faça qualquer coisa para proteger a vida dos seus filhos. Casamento, queridos, não é mais eu sozinho. Casamento somos nós somos uma equipe, nós somos parceiros, somos coadjuvantes um do outro. É um por todos e todos por um dentro de casa. Nós estamos no mesmo barco, eu e a minha casa, não é eu sozinho, é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Eu interpreto, queridos, que seria muito orgulho para essa concubina, vendo aquele homem partindo para a briga, se preciso fosse, vendo aquele levita puxando a espada, se preciso fosse, vendo aquele levita dando a vida por ela, se preciso fosse. Teria sido motivo de muito orgulho, teria sido motivo daquela mulher dizer: glória a Deus, porque esse homem voltou para me proteger, glória a Deus, porque esse homem lutou por mim, glória a Deus, porque esse homem restituiu dentro de mim o sentimento de um homem de verdade, de um homem de valor. Ele lutou por mim. Eu sei de casamentos que quando a mulher sofre um acidente, fica paraplégica, perde um membro, maridos abandonam, as deixam ao Deus dará. Eu sei de maridos que por alguma razão os filhos optaram por outro tipo de relação sexual e eles simplesmente abandonam os filhos, não aceitam, os filhos são rejeitados a despeito do comportamento sexual do seu filho. Ele é o seu filho, ela é a sua filha. Os abalos acontecem dentro das famílias. Jesus amou a Judas até o fim, mesmo sabendo que ele era um traidor, mesmo sabendo que ele tinha um comportamento incompatível. Sabe, irmãos, Adão recebeu essa ordem de zelar pela criação. É isso. O homem, ele existe para cuidar. O homem, ele existe para ministrar. Essa é a imagem de um homem cuidador, sabe? Essa é a imagem de um homem cuidador, guerreiro, herói, protetor, está sendo desconstruída pela nossa sociedade, dia por dia. Eu me lembro, amados, 20 anos atrás, 25 anos atrás, da nossa época de adolescência, juventude, as imagens que nós tínhamos, né, na televisão, nos filmes, era de homens como Rambo, né, como Thor, como Tarzan, e a gente se espelhava naquele estereótipo de homem forte, né? Valente, destemido, corajoso. Mas hoje o estereótipo que a sociedade está pintando para a figura masculina é de um homem afeminado, é de um homem banana, é de um homem delicado. É isso, queridos, que a nossa sociedade está fazendo, destruindo a figura do homem como protetor, como um homem guerreiro, como um homem herói que luta com todas as suas forças para proteger. É a figura de um homem fraco que não resolve nada. Sabe, Jesus enfrentou tudo e a todos e se entregou por nós e nos amou. Enfrentou a dor, enfrentou a humilhação, enfrentou tudo de ruim. Mas Ele nos protegeu do inferno, Ele nos guardou da morte eterna, porque nós somos sua noiva,
e ele é o noivo por excelência. A figura de um homem que não protege, queridos, é uma herança adâmica. Adão não protegeu Eva. É verdade que Eva pecou contra o sacerdócio de Adão, mas Adão pecou também em sua omissão. A mulher, queridos, não existe para ser problema. Se a masculinidade e a hombridade funcionasse, o feminismo não existiria, como eu já falei. O que é o feminismo? É a expressão de um grito feminino por valorização, por proteção, por respeito, que ela perdeu por causa do pecado, e também por uma cultura que favorece muito mais o homem e desmerece a mulher. Então o feminismo, ele está lutando por proteção. Eu fico a me perguntar, queridos, o que seria das mulheres sem a lei Maria da Penha? E essa lei que está aí, Maria da Penha, é uma medida protetora para a mulher. Por causa dessa figura de um homem que não protege a mulher, prefere espancá-la, prefere batê-la. A minha postura como pastor, queridos, não é orar por um casamento onde o esposo está batendo na mulher. A minha postura, queridos, além de orar, é denunciar também. É aconselhar essa mulher a buscar os seus direitos, porque a mulher não nasceu para viver apanhando de um homem. Posso ouvir amém? Quando a mulher está apanhando em casa, a solução não é orar, é denunciar esse homem. Porque a brutalidade de um homem machista só se resolve ou com ele apanhando também, ou se convertendo. O bom mesmo é que ele se converta enquanto apanha. Aí que fecha com chave de ouro. Em último lugar, nesse cenário da vida conjugal, eu encontrei também uma outra figura aqui. É a figura do tarde demais. Essa é a parte mais triste dessa história. É por isso que eu falei que a rotina conjugal, ela expõe o nosso pior lado e o nosso melhor lado. Alguém leia o versículo 26. Meu Deus, ela retornou, pastor. Ela retornou atrás do homem que deveria protegê-la e não a protegeu naquela noite. A mulher, ela busca exatamente isso, proteção. A mulher, ela pode se mostrar forte como for, mas Pedro diz, 1 Pedro diz que ela é vaso frágil, querido. A mulher, ela pode ser juíza, ela pode ser comandante de um exército, com aquela farda, com as medalhas e tudo, mas ali dentro tem uma fragilidade, tem uma sensibilidade. Ela pode gritar ordens no quartel, mas em casa ela quer o teu abraço, mas em casa ela quer o teu afago. Nós temos aqui nesse versículo a figura de uma mulher destruída. Talvez ela tenha chegado ali naquela noite se arrastando, porque o estupro foi coletivo. Talvez ela tenha chegado ali naquela manhã, como muitas mulheres se encontram hoje, se arrastando no casamento, tentando salvar o casamento, orando, clamando, chorando por noites a fio pelo seu casamento. Talvez ela ficou ali na beira da casa, até sem forças para bater na porta, ficou ali esperando por socorro. Sabe, queridos, há um grito de socorro no coração de muitas esposas dentro dos nossos lares. Muitas mulheres, queridos, apanhando até, sendo traídas, sendo desprezadas, sendo rejeitadas, sendo humilhadas dentro de casa. Alguém leia o versículo 27, por favor. Queridos, a figura do versículo 27 é a figura de uma indiferença total.
Porque veja que ele se levantou para seguir o seu caminho, não foi para ir atrás dela, não. Ele se levantou naquela manhã para seguir viagem. Ela que se dane, ela que se vire. E ali estava a sua mulher despedaçada, destroçada, desamparada. Irmãos, uma separação conjugal tem esse peso aqui. Uma rejeição conjugal ocasiona essa dor aqui. Um divórcio, queridos, é uma dor para o resto da vida, é uma marca para o resto da vida. Tem consequências para o resto da vida. O versículo 28, alguém leia, por favor. Irmãos, olha o que ele disse. Ele olhou para a mulher e disse: levanta. Isso aqui é uma insensibilidade total. Quando a sua esposa está chorando, ela precisa do teu ombro. Quando a tua esposa está chorando, ela precisa do teu colo, do teu abraço. Mas esse homem age com uma insensibilidade total. Sabe por que ela não respondeu? Porque ela morreu ali. A mulher foi torturada e abusada à beira da morte, enquanto o marido buscou autoproteção. Alguém leia o versículo 29, olha o que ele fez com essa mulher. Ele esquartejou a mulher. Houve luto naquela casa. Existem muitos relacionamentos assim, mutilados. Casamentos mutilados. Contextos familiares mutilados que estão em pedaços. Marido para um lado, esposa para o outro e filhos para o outro lado. Esses cortes são a figura daquilo que fazemos que machuca. Esses cortes são a figura daquilo que falamos que fere, que sangra, que marca, que traz peso, que traz dor, que destrói. Muitos cônjuges estão mortos emocionalmente. Não há mais prazer de estar perto, não há mais prazer de conversar, de dialogar, de olhar nos olhos. Não existe mais saúde emocional, não existe mais relacionamento, não existe mais afetividade. Relacionamentos despedaçados, expostos para todo mundo ver. Quando ele envia aqueles pedaços para as 12 tribos, cortou ela em 12 e mandou um pedaço para cada uma das tribos de Israel. Isso aqui, queridos, é a imagem da vergonha conjugal. É a imagem de um casamento que está exposto à dor. Não houve sepultamento. Isso aqui é a figura da brutalidade. Se você for ler depois os 2 próximos capítulos, 20 e 21, isso aqui desencadeou uma guerra civil. Isso aqui trouxe morte de milhares e milhares, porque as outras tribos se uniram contra a tribo de Benjamim. E houve uma carnificina. É isso, queridos, a separação conjugal não afeta só o casal. A dor, ela se espalha pela família. A vergonha, ela se espalha pela família, pela sociedade, pela igreja. E o último versículo a ser lido é o 30. Alguém lê? Nunca se viu isso em todo Israel. Por isso que eu lhes disse, isso aqui é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Esse homem, ele não sentiu a dor da mulher. Esse homem não sentiu a dor do sofrimento. Quando ele pega a faca e a corta em 12 pedaços e envia para as tribos de Israel, ele agiu com justiça própria. Ele agiu com as suas próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos. E esse é um grande erro que nós cometemos. Amados, essa manhã é uma manhã, eu demorei 20 anos para
descortinar essas camadas e esses segredos que estavam escondidos nesse capítulo, que não é de fácil compreensão. Mas o Senhor trouxe todas essas figuras e essas imagens envolvidas nessa história, para que nessa manhã, amados, nós pudéssemos ter um momento de quebrantamento e de arrependimento. E aonde o Espírito Santo falou com você nessa manhã, não seja autossuficiente, seja humilde nessa manhã, para dizer: Senhor, eu não quero o luto na minha casa e na minha família. Eu não quero a morte, eu não quero a dor na minha casa e na minha família. Senhor, me dá uma chance nessa manhã de recomeçar o meu casamento, de refazer de novo aonde eu errei, aonde eu machuquei, aonde eu feri, aonde eu fui omisso, aonde eu abri a brecha, Senhor. E se você quer ser esse homem nessa manhã que vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero sair dessa conferência um homem melhor nesse final de semana, eu quero te chamar, vem aqui na frente, eu quero orar por você, querido, porque é no altar que o Senhor move coisas. Eu quero liberar uma palavra rema para você aqui e agora. Eu quero liberar uma palavra rema para você aqui e agora. Escute algo, me olhe. Escute algo. Eu quero que você receba isso no seu espírito. No momento em que nós estamos orando, é no momento em que nós estamos orando, algo acontece que a gente não vê. Eu vou lhe dar essas bases. No momento que Jó, pastor Emerson, orava pelos seus amigos, não foi depois e nem antes, foi no momento em que ele orava, Deus mudou a sorte dele. No momento em que ele orava. Quando Ana estava pedindo ao Senhor o filho, enquanto ela queria aquele filho para ela, Deus não abriu o útero dela. Mas no dia que ela disse em oração: Senhor, se me deres esse filho, eu devolverei a ti, o Senhor abriu o útero dela. E foi no momento, não foi antes e nem depois, foi no momento que ela estava orando, Deus abriu a madre dela. Isaías estava no templo e naquele dia ele estava orando e os serafins vieram e tocaram a vida de Isaías com brasas vivas do altar. Sabe quando isso aconteceu? No momento em que ela estava orando. Asaf teve o seu coração contaminado. Asaf era um levita, era um condutor da arca do Senhor. Mas o Salmo 72, 73, se eu não me engano, diz que ele olhou para a riqueza dos ímpios e o coração dele adoeceu. E o verso 17 diz: até que entrei no templo. E eu fico me perguntando, mas como ele vivia no templo? Ele era um levita. Que arrumação é essa? Porque, queridos, existe um lugar que ele não é geográfico. Existe um lugar no Senhor que não é geográfico. Existe um lugar no Senhor que não tem nada a ver com essas paredes. Isaías achou esse lugar, Ana achou esse lugar, Jó achou esse lugar e Asaf achou esse lugar. Até que entrei no templo e descobri o final dos ímpios. E Deus ali então o refez. Nós vamos orar agora. Você vai orar agora. E eu quero te dizer que no momento da tua oração, Deus pode fazer algo extraordinário na história do teu casamento e na história dos teus filhos. Se você crê, comece a orar agora em arrependimento, em confissão, dizendo ao Senhor: essa manhã quero recomeçar, Senhor. Nós vamos ministrar uma canção enquanto você ora. É o seu momento com o Senhor. Eu vou pedir que os pastores aqui me ajudem. Nós queremos tocar em alguns de vocês. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. O som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada.
Vem, Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, Jesus. Vem dançar. Junto da tua noiva, a noiva que tanto te ama. Dançar juntos pela eternidade. Amo Aleluia. dançar juntos. Muita presença de Deus aqui, querido. Há muita unção de Deus aqui. O Senhor, Ele está te abraçando nessa manhã. O Senhor está te dizendo: filho, filho, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. Hoje o Senhor está descortinando, querido, um novo céu sobre a tua cabeça. Há uma unção sobre ti, essa unção se encarregará de quebrar todo jugo. Nessa manhã o Senhor está arrebentando cadeias. Nessa manhã o Senhor está arrebentando algemas. Nessa manhã o Senhor está arrebentando correntes. Nessa manhã o Senhor te faz livre. O Senhor te faz livre. Ele está arrancando ataduras antigas que te prendiam. Hoje o Senhor, Ele te levanta como um novo homem. Vai adentrar naquela casa hoje um novo homem, um novo sacerdote, um novo profeta. Vai entrar naquela casa hoje, queridos, uma nova postura, novas atitudes, um novo linguajar. Oh, querido, o Senhor, Ele muda a tua sorte hoje. O Senhor, Ele te levanta hoje. O Senhor te refaz hoje. Oh, Espírito Santo, pega Ele, pega Ele, pega Ele nessa manhã, pega Ele nessa manhã. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Hoje é a manhã da tua cura, é a manhã da tua libertação, é a manhã da tua restituição, é a manhã da tua restituição. Devolve, Senhor, tudo aquilo que foi roubado. Devolve, Senhor, tudo aquilo que foi perdido. Devolve, Senhor, tudo aquilo que foi saqueado, Senhor. Hoje vai entrar naquela casa um novo marido, Senhor. Hoje vai entrar naquela casa, Senhor, um novo pai, um novo filho, Senhor. Vai entrar naquela casa uma nova unção nessa manhã, Deus. Seja cheio, queridos, seja cheio. Levante suas duas mãos e clame nessa manhã. Levante a sua voz agora o mais alto que você puder, dizendo: Senhor, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Vamos, vamos, homens. Vamos, homens valentes. Vamos, 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 vamos. Reaja, reaja, reaja nessa manhã. Reaja. Levante suas mãos e profetize agora pela sua casa. Levante suas mãos na direção da sua casa agora e profetize agora sobre a sua filha, sobre os seus filhos. Fale o nome da sua esposa agora, dos seus filhos, dos seus pais, e profetize agora. Vamos, levante a sua voz, profeta. Levante a sua voz, sacerdote. Vamos, profetiza. Hoje o novo altar está sendo estabelecido naquela casa. Que os demônios batem em retirada agora. Que o inferno bata em retirada agora. Vamos, profeta, abre a tua boca e profetiza. Profetiza que o seu casamento é bênção, que os seus filhos são bênção. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Oh, Espírito Santo, faz isso. Faz isso, Senhor. Hoje está nascendo famílias abençoadas. Hoje está nascendo famílias restauradas. Hoje está nascendo, Senhor, um novo sacerdócio. Ore, 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 ore. Enquanto Jó orava, Deus mudava a sua sorte.
da tua sorte. Hoje o sobrenatural está entrando naquela casa.